vocês, pegando lá um caderno em português, porque hoje terá produção de texto. Então, a gente vai escrever no caderno em português para depois passar para a apostila. Vamos lá? Então, vamos fazendo o dia, ó. Rio Negro, 28 de setembro de 2021. 28, gente, acabando de setembro, ó. Olha, já chega dezembro. Produção de texto do trânsito. Mas antes, acompanhe a professora aqui. Então, 28 de setembro, produção de texto sobre o trânsito. Mas antes, a gente terá uma leitura de leite sobre o vídeo da violência doméstica. E é bem atualizado esse vídeo na nossa leitura de leite, é sobre, a gente tá fechado, onde tem violência tanto com a criança, com a mulher, às vezes até com o homem. Então, preste atenção nesse vídeo. Caro visitador e visitadora do programa Criança Feliz, nesta semana, o Fundo ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Ministério da Cidadania, preparou um material sobre um assunto muito delicado que merece atenção especial: a violência doméstica contra mulheres e crianças. O distanciamento social adotado para prevenir e controlar a disseminação da Covid-19, o aumento do estresse psicológico, a perda ou redução da renda familiar, o medo e as incertezas são fatores decorrentes da pandemia que podem elevar os riscos de violência doméstica. Mulheres e crianças estão mais expostas a maus tratos físicos, psicológicos, ao abuso e outras formas de violência. Para muitas mulheres e crianças, a casa pode ser um lugar inseguro, uma vez que estão sendo forçadas a conviver longos períodos com seu agressor ou agressora devido à sua mobilidade reduzida. Essa situação também dificulta a formalização de denúncias às autoridades, pois há um maior controle do agressor sobre as atitudes da vítima. Por isso, visitador e visitadora, compartilhe mais informações sobre canais de referência e outros serviços de apoio disponíveis para crianças e mulheres em situação de violência em seu município. Informe-se e esteja alerta. Em muitas localidades, as denúncias e registros podem ser feitos online, por aplicativos ou websites, por telefone e nas delegacias especializadas. É importante você saber que a rede de proteção e os serviços de acolhimento para vítimas de violência continuam funcionando. Estes estão disponíveis em todo o território nacional e são de descagem direta e gratuita. O Ligue 180 acessa a Central de Atendimento à Mulher e está disponível 24 horas por dia, todos os dias. O Disque 100 ou o aplicativo de celular Direitos Humanos Brasil podem ser utilizados para denúncias de violência contra crianças e outras violações de direitos humanos. Outros canais de denúncia são os conselhos tutelares, a polícia, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Procure repassar informações sobre esses outros canais de denúncia existentes em seu município. Atenção para os pontos a seguir. A criança pode estar sofrendo ameaças em relação à sua segurança, o que inclui a redução da supervisão e negligência de cuidados, agressões físicas e psicológicas, como tapas e xingamentos, abuso sexual, sofrimento por causa de mortes e doenças de membros da família e separação de membros da família. É importante aconselhar pais, mães e cuidadores a manter a calma, a evitar conflitos, agressões físicas e psicológicas. Respirar fundo e esperar antes de reagir são atitudes que ajudam. Conversar com toda a família de forma aberta sobre como cada um está se sentindo também é importante. É preciso criar um ambiente de paciência, amor e segurança para todos os membros da família e não reproduzir comportamentos violentos. Aconselhe as famílias a evitar lidar com o estresse mediante o uso abusivo de tabaco, álcool ou outras drogas. Essas substâncias dão uma sensação de alívio e fuga da realidade, porém, em longo prazo, pioram o bem-estar físico e mental e podem trazer sérios riscos à saúde. Converse com as mulheres e cuidadores e esclareça as diferentes formas de violência citadas no material: física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Ajude as mulheres e crianças que estiverem sofrendo violência a desenvolverem estratégias para buscar ajuda, como identificar quem pode ajudá-los em momentos de crise, manter contato com pessoas de confiança, combinar um sinal de emergência com alguém ou conseguir um momento de privacidade para denunciar.
Encoraje as pessoas da comunidade a estarem atentas a choros constantes, gritos e pedidos de socorro, que são indícios de violência. Se alguém presenciar, ouvir ou suspeitar de situações que podem ser de violência, deve comunicar às autoridades por meio dos canais de denúncias. As ligações de denúncia são gratuitas e o anonimato é garantido. A proteção de mulheres e crianças é dever de todos. Diante de uma reclamação de abuso ou violência, você deve escutar com atenção e demonstrar confiança em quem está fazendo o relato espontâneo. Deixar que a mulher ou criança lhe diga com suas próprias palavras o que aconteceu. Realize o mínimo de interferência ao relato e não faça perguntas que possam constranger, reprimir a vítima ou induzir respostas. Pergunte apenas o que for necessário para os devidos encaminhamentos. Criar um ambiente de confiança e respeito e assegurar a privacidade da vítima. Informar os números e locais que ela pode acionar. Informar o caso ao seu supervisor. Tenha em mente que seu papel nesses casos é ouvir respeitosamente o relato espontâneo da vítima e repassar imediatamente o caso para o seu supervisor. Não é seu papel investigar o caso ou resolver o problema. Visitador e visitadora, reforce com as famílias que é importante manter o distanciamento social, mas, se for preciso, as mulheres e crianças devem sair de casa e procurar ajuda. Então, crianças, agora o vídeo sobre o trânsito, a gente já viu 2. Agora, de novo, vamos ver mais um para produção de texto. Então, presta atenção para ter ideias. Olá, amigos! Hoje o clima está ótimo. Então, eu decidi ir para o campo, respirar um pouco de ar fresco. Meu novo carro cabriolé me leva bem rápido para a floresta. Foi bem legal passear pela natureza. Mas agora voltarei para a cidade. Nós estamos perto. Eu já consigo ver os grandes prédios. E o primeiro semáforo também. Amigos, vocês sabem o que é um semáforo e por que ele mostra luzes diferentes para os motoristas e pedestres? Ok, eu vou ensinar a vocês. O semáforo serve para regular o tráfego no trânsito. É um objeto com viseiras especiais. Dentro do semáforo existem lâmpadas que são instaladas com diferentes cores: vermelho, amarelo e verde. O que essas cores significam? Vamos ver o que cada cor significa. A vermelha significa perigo, a amarela, atenção e a verde, permissão. Então as luzes de trânsito dizem para os motoristas: vermelho, pare. Amarelo, prepare-se para ir. E verde, vá. Olhem aqui, esse é o semáforo para os pedestres. Tem somente 2 sinais: vermelho, com a imagem de uma mão, que diz aos pedestres para não atravessar a rua. Eles têm de esperar. Isso significa que os carros podem ir. E onde tem a luz verde, com a imagem de um homem andando, os pedestres podem atravessar a rua. Todos os carros param. Mas prestem atenção! Quando você atravessa a rua com o sinal verde, você deve ser bem atento, porque existem alguns carros especiais que podem cruzar as luzes verdes ou vermelhas, que são os carros que têm sinais especiais, luzes de emergência e sirenes, como ambulâncias, carros de bombeiro e carros de polícia. Todos os pedestres devem dar passagem para eles. Lembrem disso, amigos. Ok, a rua está livre agora. Agora pedestres podem atravessar na faixa de pedestres. Vocês devem saber mais uma coisa, amigos. Ok, pedestres atravessaram a rua e para os carros a luz está amarela. Fique pronto e... luz verde, vamos lá! Isso aí, meus amigos! Agora vocês todos já sabem como funciona um semáforo e quando devem ir. Tchau, tchau! Vejo vocês em breve! Então, gostaram, criança, do vídeo? Agora quero ver a criatividade em ação. A vida de um sinal de trânsito. É isso sobre isso que vocês vão escrever.
Os sinais de trânsito podem ser encontrados pelas ruas e avenidas do mundo todo. As cores deles são universais, verde, amarelo e vermelho. Imagine que você é um sinal de trânsito que fica observando como agem os motoristas e os pedestres. Escreva um texto contando como é a sua vida como sinal de trânsito. Use parágrafo, pontuação, clareza nas ideias, letra bonita e seja criativo. Então, você vai ser o semáforo lá, o sinal de trânsito. O que você vai ver de tudo lá? Além de vermelho, amarelo, verde, o que vai acontecer que você vai observar lá? E você vai escrever aqui com parágrafo, clareza, sendo bem criativo. E daí pode pintar o desenho, tá bom? Então, lá no caderno primeiro, escreva, ó, o título é A Vida de um Sinal de Trânsito. Escreva bem bonito com parágrafo. Como é que você vai começar numa bela manhã, num belo dia, numa cidade, na cidade de Mafra, de Rio Negro? Como é que você vai começar? Começo, meio e fim, uma história bem bonita. E daí, passa aqui na apostila, que tá daí até o desenho para pintar, tá bom? Para ir para a professora. E vamos para nossa aula de história. Na nossa aula hoje de história, teremos atividade avaliativa. Mas antes, vamos fazer uma revisão e também tem o livro de história que dá para auxiliar vocês. Vamos lá? Atividade avaliativa, revisão 28 de setembro. Nos tempos da cana-de-açúcar. Peguei uma foto para vocês verem. O vídeo sobre a produção de cana-de-açúcar. Agora vocês irão observar. E presta atenção, gente, que tem tudo que está contando vai cair na prova. A cultura da cana-de-açúcar foi oficialmente introduzida no Brasil em 1532, na capitania de São Vicente, administrada por Martim Afonso de Souza. A estrutura da exploração da cana-de-açúcar formou-se a partir da construção de engenhos e da mão de obra escrava. Inicialmente, as maiores regiões produtoras foram as capitanias de Pernambuco e da Bahia. Calcula-se que, até o final do século XVII, havia cerca de 600 engenhos nas regiões açucareiras que não só forneciam a matéria-prima para a produção do açúcar, como também produziam aguardente, utilizada como mercadoria de troca no comércio de escravos. Com a formação da União Ibérica, em 1580, a coroa espanhola proibiu o comércio do açúcar com os holandeses, que, diante disso, invadiram Salvador em 1624 e Recife em 1630. Após a paralisação da produção do açúcar, no período de batalhas entre colonos portugueses e holandeses, a produção foi retomada em 1637, sob o governo de Maurício de Nassau. 7 anos depois, Nassau retornou à Holanda e os colonos portugueses retomaram o domínio das terras do Nordeste brasileiro. Mas a larga produção de açúcar que ocorria nas Antilhas, controlada por franceses, holandeses e ingleses, já havia quebrado o monopólio que o Brasil exercia no mercado mundial do açúcar desde o final do século XVI. Diante da crise açucareira, Portugal reiniciou a busca por metais preciosos, por meio de expedições para regiões no interior do território brasileiro. Somente no final do século XVIII, quando ocorreu o declínio da mineração, o açúcar recuperou sua importância na economia nacional. Nessa época, o Nordeste deixara de ser a principal região produtora de açúcar. A capitania de São Paulo já havia iniciado a criação de uma infraestrutura para a produção e exportação do produto. Em 1875, o governo financiou a criação de engenhos centrais que recebiam a cana de fornecedores
e produziam açúcar. A organização da produção, porém, não foi suficiente para superar a crise que se manteve por anos, embora tenham ocorrido durante décadas diversas intervenções governamentais e pesquisas sobre a mistura do álcool à gasolina. Por causa da crise mundial do petróleo, o governo brasileiro criou, em 1975, o Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool, para incentivar a utilização do etanol como combustível. Com o surgimento dos veículos bicombustíveis, na década de 1990, a produção da cana-de-açúcar aumentou para atender a demanda interna de etanol. A área sucroalcooleira entre 2011 e 2012 correspondia a 8.368.000 hectares distribuídos pelo Brasil. Atualmente, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás são os principais produtores de açúcar e etanol do país. Juntos, os 4 estados produziram 439.697.000 toneladas de cana-de-açúcar, que deram origem a 29.066.000 toneladas de açúcar e 17.761.000 toneladas de etanol entre 2011 e 2012. A inovação dos carros multicombustíveis contribuiu para o crescimento da produção de etanol no país, que correspondeu a cerca de 22 milhões de metros cúbicos na safra 2011-2012. Agora o vídeo será sobre a ocupação do Brasil. Foi da cana-de-açúcar, agora sobre a ocupação do Brasil. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena e até mesmo entre os 3 povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias, mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre 3 povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região,
e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que inclusive fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros, ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, crianças, podem até pegar o livro de história, já está lá no comecinho para ajudar vocês, terceiro capítulo. 1. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o que encontraram e como descreveram as paisagens do nosso território. 2. Um dos povos indígenas mais conhecidos do território brasileiro é o Tupi. Em que regiões do Brasil eles viviam? Assinale a alternativa correta. Litoral, cerrado, cidades e vales. 3. Como os povos indígenas obtinham alimento? 4. Como era chamado o sistema de trocas realizados em portugueses e povos indígenas? Assinale a alternativa correta. Comércio, mercadoria, escambo, tributo ou imposto. 5. Por que milhares de africanos foram trazidos para o Brasil durante o período colonial? 6. O que os portugueses buscavam na África no período colonial? Assinale a alternativa correta. A. Petróleo e prata. B. Sua cultura e seus costumes. C. Ouro, marfim e pessoas para serem escravizadas. D. Armas e roupas. 7. De que reinos vieram os primeiros africanos escravizados? Assinale a alternativa correta. Tupi e Urubas, Urubas e Bantus, Bantose e Tupi, Tupi, Bantus e Urubas. 8. Por que os portugueses vieram para o Brasil e iniciaram a colonização? Assinale a alternativa correta. A. Porque eles desejavam explorar a terra e buscar minérios preciosos. B. Estavam cansados do seu velho continente. C. Eles queriam aprender a cultura de outros povos. D. Não existiam praias bonitas na Europa, então eles queriam vir para cá aproveitar nossas belezas naturais. 9. Que outros povos europeus vieram para o Brasil na época da sua colonização e o que eles queriam. 10. Qual é a língua oficial no Brasil nos dias atuais? Língua portuguesa? B. Brasileiro, tupi-guarani, D. Nacional ou outro. Podem olhar o livro lá para tirar também. Tá tudo já no começo do terceiro capítulo, tá bom? Então, crianças,
caprichem bem lá, leiam, faça a leitura, pode até voltar nos vídeos para tirar um 10, tá bom? Então, até a próxima aula.